Medicina veterinária nos Estados Unidos. Vamos conversar hoje, agora, com a doutora Sâmia Rubielli, que mora lá nos Estados Unidos, trabalha como médica veterinária lá. Vai explicar tudo a gente, como é que você faz para ir para os Estados Unidos, para trabalhar lá, para validar diploma, o que você precisa, quando você precisa validar o diploma, quando você não precisa, as dificuldades para ir para os Estados Unidos. Vai ser muito boa essa conversa, a gente já conversou hoje à tarde com a Luísa, né, sobre a graduação no exterior. Então fiquem aqui, gente, vai ser muito bom. A doutora Sâmia é brasileira, mora lá nos Estados Unidos, vai contar um pouquinho da história dela pra gente. Deixa eu ver se ela já tá aqui. Deixa eu ver. Tá. Vamos lá, Sâmia, pra gente não perder tempo, né? Porque a gente acha que é uma hora. Olá! Oi, boa noite! Ai, eu tava tão ansiosa por essas lives de hoje. E já me mandaram tantos directs, que estão ansiosíssimos pelas informações. Mas é essa a nossa função aqui, ajudar. Perfeito. Porque como abre a cabeça da gente, né, para as possibilidades que a medicina veterinária dá. Inclusive, Sâmia, antes da gente começar, eu vou abrir para você se apresentar, mas antes da gente começar, eu vi um vídeo até de um colega, eu acho que ele está nos Estados Unidos, assim, gravou um vídeo falando da história dele, assim, muita coisa eu concordei, mas, assim, eu fiquei tão triste com o vídeo. Sabe quando você diz, meu Deus, será que não tem essa possibilidade? Porque ele estava aí nos Estados Unidos, então eu quero escutar a sua experiência, quero escutar o que você vai falar sobre como é que a gente faz para ver se eu mudo. Já começo dizendo para não ficar triste. Pronto, vamos lá. Eu queria primeiro agradecer muito a sua disponibilidade. A doutora Sâmia se disponibilizou desde o início. Quando eu falei a ela do projeto, ela adorou a ideia, né? É muito alinhado com o que ela faz, né? Fazer uma medicina veterinária diferente, né? De sucesso, né? São pessoas que são felizes com a medicina veterinária. Eu faço questão que isso fique claro, né? Esse sucesso, ele precisa existir. E ela conversou comigo, eu pedi a ela para fazer essa live pra gente, porque a doutora Sâmia mora nos Estados Unidos, né? Ela é veterinária, e eu queria que ela contasse a gente como foi que ela fez para ir, como é a realidade lá, o que é que a gente precisa fazer, quais são as possibilidades que tem. Então, primeiramente, muito obrigada por ter aceitado. Você vai nos ajudar muito passando essas informações. Eu queria, Sâmia, que você se apresentasse ao pessoal, contasse um pouquinho da sua história, antes para a gente poder te conhecer e eu começar a fazer as perguntas. Claro. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Na verdade, nós estamos nos conhecendo agora, né, Ana? Isso. Eu já tinha me chamado a atenção o Instagram da Ana pela seguinte característica: medicina veterinária, por que não de sucesso? Isso. Por que não? Você é a única pessoa que fala o que eu sempre falei. Quando vem alguém dizer, médico veterinário é pobre. Fale por você. Fale por você. Então, o teu Instagram me chamou muito a atenção porque sempre foi o que eu acreditei. A medicina veterinária, você pode ser feliz, pode ter seu dinheiro, pode ter sua estabilidade. Então, o teu Instagram me chamou muito a atenção. Então, gostei de te conhecer. E vamos ter um papo agora e quero ter um papo com você quando você vier por aqui, quando eu for no Brasil, pessoalmente. Vamos sim. Estarei aí em breve, se Deus quiser, quando essa pandemia passar, Deus quiser. Vai sim. Então, obrigada pelo convite. Bem, meu nome é Sâmia Rubielli, apaixonada pelos animais, pela educação, sou professora universitária, médica veterinária aqui. Mas eu vou contar um pouquinho da minha história, resumidamente, porque a gente tem muita informação para passar aqui. Eu sou da época do vestibular. São tudo cremes. Então, eu sou da época do vestibular, então só fiz um único vestibular na minha vida, que foi medicina veterinária, sempre quis. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei com aquela ideia, porque eu tinha um caderno de colagem, né, de cachorrinho, gatinho, eu tinha aquela ideia do fofinho. Eu não tinha a ideia realmente da veterinária como era. Então, nesse início, do primeiro semestre, Ana, eu já estagiava. Tinha gente que dizia, mas ninguém vai dar estágio para você. Eu digo, eu vou tentar. Perto da minha casa, caminho de casa para ir para a faculdade, fui lá, conversei com o veterinário, ele disse que não dava estágio, fiquei por lá encostada. Chegou um cachorro, fez xixi, peguei o pano, limpei,
e comecei já mostrando que eu estava querendo. Aí ele, tá, fica aí. Isso aí é o que eu chamo de proatividade, viu? Já no primeiro semestre, ninguém estava estagiando, eu já estava. Então, da minha sala, né, no caso. E aí eu comecei a me apaixonar pela veterinária. O que eu fazia? Ia lá no armário dele dos medicamentos, pegava todas as bulas, lia. Então, quando eu fiz farmacologia, melhor aluna da sala. Então, assim, eu sempre fui interessada em aprender muito, mas até então não tinha uma definição do que eu queria. Então, fiz estágio em várias coisas, fiz até com silvestres. Silvestre, pequenos, cirurgia, anestésio. Então, assim, eu fiz com várias coisas. Eu queria... Onde, Sâmia? Você se formou onde? Desculpa. Eu me formei no Pará. Era a FICAP, Faculdade de Ciências Agrárias do Pará, hoje é UFRA, Universidade Federal Rural da Amazônia. Então, eu saí do interior. Eu sou de Santarém. Na época, eu tive que sair da minha cidade, porque não existia. Na minha cidade existia, acho que só duas faculdades na época e nem era da área de veterinária. Então, eu tive que sair do interior para a capital, como a grande maioria dos estudantes sai, né, da sua cidade do interior. Então, para mim foi muito difícil. Foi um ano assim que eu chorava muito, porque vários problemas, não vem ao caso agora, né? Vários problemas e de adaptação. Então, é normal. E eu sempre tinha aquilo. Não importa o problema que vier, eu quero ser médica veterinária. Esse era o meu primeiro sonho que eu ia colocar na realidade. Se qualquer problema que aparecesse, eu chorava, engolia o choro e seguia em frente. Então, eu tinha sempre isso. Sempre. Eu lembro quando eu fui fazer o vestibular, que eu entrei a primeira vez na universidade, como é em Belém, ela é muito urbana, né? Assim, tem gente que pensa que é meio da floresta. Não é, gente? Calma lá. Também não é assim, né? E aí, quando eu fui entrando na universidade, que eu vi aquele ambiente rural dentro de uma cidade grande, eu digo, gente, eu quero aqui. Aí eu já comecei a me imaginar estudando. Ainda nem tinha feito a inscrição do vestibular. Só ali entrando no ônibus da universidade. Então, eu sempre gostei de visualizar, sabe? Perfeito. E aí, o que aconteceu? Em um determinado momento da faculdade, da universidade, eu comecei a me apaixonar pela área de cirurgia e anestesiologia. Aí eu digo, nossa, isso daqui eu gosto. E sem contar que eu tinha professores maravilhosos que eu perguntava e me ajudavam, enfim. Então, eu me interessei muito. Tanto é que eu fiz em São Paulo a minha residência em anestesiologia. Voltado, né, ela é bem voltada para essa área hospitalar, né, para cirurgia e tudo mais. Enfim, mas ao mesmo tempo, apesar de eu ter me apaixonado pela anestesiologia, eu tinha um coração dividido. Porque também lá para os últimos semestres que a gente entra em contato com reprodução animal, eu me apaixonei também. Eu estava dividida. Eu estava super apaixonada por reprodução animal, que eu achava aquilo incrível. Nossa, dar a vida e estudar sobre a vida, aquilo para mim era sensacional. E aí eu tive a felicidade de encontrar preceptores, né, mentores, orientadores, referências na área, né? Então, por exemplo, quando eu finalizei a graduação, antes de eu finalizar, o que aconteceu? Surgiu uma oportunidade para fazer uma prova de mestrado, lá em Belém também. E aí, quando eu fui me inscrever, aí eu vi o seguinte, a minha formatura era só em abril, essa prova eu ia me inscrever em outubro, a minha formatura era só em abril. E se eu passasse na prova do mestrado, eu já tinha que começar em fevereiro. Ou seja, a conta não batia. Corri com o meu orientador, doutor, pelo amor de Deus, preciso terminar esse TCC. A sorte é que ele era daquele que puxava mesmo, era exigente. Adoro professor exigente. Não reclamem, gente, não reclamem. Então, ele era exigente. Então, o que acontece? A minha parte prática do meu TCC, que era o experimento, já estava pronta. Precisava finalizar a escrita. Menina, não dormia, quase. Só ali escrevendo, porque eu tinha que finalizar, porque eu fiz a prova do mestrado e passei. E numa ótima colocação. Então, eu precisava fazer minha matrícula em fevereiro. E eu precisava me formar antes da minha turma. Então, corri, finalizei, meu orientador me ajudou. Então, defendi aquela defesa, né, de gabinete, peguei meu certificado de graduação e aí me inscrevi no mestrado.
E o que aconteceu em abril? Eu estava comemorando 2 vezes. Estava comemorando a graduação e comemorando que eu já estava estudando no mestrado. E o mestrado era voltado para reprodução. Aí olha que coisa, né? Aí eu vou te contar como a anestésio entrou. Então, eu ainda não tinha feito a residência. Eu estava no mestrado. Então, aí o que acontece? Eu comecei a ficar super apaixonada por reprodução. E no mestrado, o meu mestrado, ele foi muito voltado numa tríade, que foi a continuação do meu doutorado, que é ensino, pesquisa e extensão. Não era só pesquisa, não era só ensino. Então, era bem dividido. Então, isso me preparou muito. E eu me apaixonei por ensinar. Na verdade, na graduação, eu já era aquela aluna que chamava a galera, olha, gente, isso é assim, assim, o assunto é esse. Então, eu sempre reunia na casa até do meu vizinho, que a gente fazia isso bastante, sabe? E aí, o que acontece? Quando eu finalizei, eu também, o meu orientador, eu acho que a gente tem que muito valorizar aquelas pessoas que nos ensinam. Eu tive ótimos mentores. O doutor Rinaldo, o doutor Alexandre, o William Vale. Então, para mim, foram pais, sabe? Foram pessoas que, para mim, eu acho que a gente tem que valorizar quem ensina. E tem esse carinho por você. Então, o que aconteceu? Eu também terminei logo o meu mestrado, consegui finalizar. Foi um trabalho incrível que me evoluiu muito como pessoa, como pesquisadora, até para me preparar. E aí surgiu uma oportunidade de eu ir para São Paulo, até por conta de emprego. Aí, o que aconteceu? Chegando em São Paulo, bateu de novo o coração. Eu digo, gente, eu tô aqui em São Paulo, por que não fazer a prova da residência que eu queria? E não fiz. Por que não fazer? Porque depois eu vou me arrepender de não ter tentado. Sim. E aí fiz, passei, era a única do Norte. Até que o pessoal tirava onda com a minha cara, dizendo, porque tem jacaré? Tem. Eu dizia, tem jacaré é meu pet. Você mora em Oca? Moro, por sinal, minha Oca é grande e isso nem sabe. Então, eu fazia pouco. E justamente a menina do Norte, do interior, era a referência, a que era uma das melhores, porque eu sempre queria, não me vangloriando, entendeu? Mas é porque eu queria mostrar que eu era capaz, que uma pessoa do norte, da Amazônia, do interior, é sim capaz. Porque debochavam muito, tá? Gostavam muito de fazer um preconceito justamente por essas características. O professor Bruno falou sobre isso, né? Que ele falou que não importa a instituição local que você se forma, né? Que quem faz o profissional é você. E engraçado, Samia, porque eu fiz o meu estágio supervisionado em São Paulo, capital, e eu tenho vários colegas, inclusive de Santarém, no Pará. Eu sei até que é muita coincidência, né? Ele é até professor, Humberto. Ele é até professor da Universidade Federal. Humberto é meu amigo! Pronto. Humberto é meu amigo! O mundo é muito pequeno, viu? Porque... Gente, que mundo pequeno! Humberto é um dos pesquisadores, um dos parceiraços meus de pesquisa. É um cara sensacional. Extremamente pesquisador. E assim, e eles se destacavam lá, tinha outras pessoas do Pará, eles se destacavam. Por isso que eu comentei, eles se destacavam. A gente é do mesmo grupo. A gente é do mesmo Henrico, grupo. Né? Inclusive. Henrico Ortolani, sim. Ele era o melhor orientado do professor Henrico, assim, porque você está falando assim do norte, mas, sabe, é até um diferencial para mais, sabe? Exato. Pequeno, então, né? assim, eu queria justamente mostrar que nós do norte, do interior, somos incapazes. Então, para mim, eu não me levei isso para o lado ruim. Quando alguém tirava... para mim, era um incentivo para eu ser cada vez melhor. E aí, sim, finalizei minha residência, fiz a minha tão querida residência em anestésio que eu queria. E aí, o que aconteceu? Eu voltei... trabalhei nesse período e aí eu voltei por questões pessoais mesmo, né, da época. Eu voltei para minha cidade, que eu queria estar perto da minha mãe, da minha avó, muito tempo longe da minha família, então eu queria voltar. E nisso que eu voltei, o que aconteceu? Surgiu uma oportunidade que isso é algo que você fala e que, para mim, eu acho que marcou muito a minha trajetória de objetivo de vida. Eu fiz um concurso público da agência de defesa sanitária da minha cidade e passei. Só que o que acontece? Quando você passa, não necessariamente eu ia ficar em Santarém, que era o que eu queria.
eu ia para outros interiores, e são interiores que não iam ter a estrutura necessária que eu gostaria. Então, o que que aconteceu, Ana? Eu cheguei no momento que eu disse, tá, concurso público, provavelmente uma estabilidade, ou seguir meu sonho. Eu peguei essa carreira aqui. Fui atrás do meu sonho. Por quê? Porque esse concurso público, além do salário, eu não ia ter um salário para ter sucesso, porque eu ia receber, mas aí eu tinha aqui vários outros custos, porque eu não ia estar em Santarém, eu ia estar num outro interior. E ao mesmo tempo não era o que eu queria, porque eu objetivava escalar. Depois de eu ter feito anestésio e ter feito o mestrado, eu disse, não, eu quero ensino, eu quero doutorado, eu quero crescer, eu quero... Então, aí foi quando aconteceu isso. Deu desistir do... Abri mão mesmo. Abri mão do concurso, fui lá, falei, aí até a pessoa na época, né, a diretora, ficou chateada. Disse, então da próxima você não faça concurso. Eu digo, faço sim, vocês que melhoram as condições. O direito é meu, eu posso fazer quantos concursos eu quiser. Então vocês é que melhoram as condições de salário para o médico veterinário. E larguei mão mesmo. E aí fui trabalhar numa universidade particular na minha cidade. Ana, foi anos maravilhosos. Por quê? Foi quando eu coloquei todo o meu lado professora em prática. E aí fiz amizade, alunos. No início eu tinha muito perfil mais de universidade federal, que eu estava acostumada, assim, mais rígida. E aí, aos poucos, eu fui, sabe, sendo mais adaptando, mais maleável. Foram anos maravilhosos. E totalizou mais de 4.000 horas de aulas. E aí, o que que aconteceu? Olha como tudo são degraus na nossa escada de vida, né? Eu trabalhava igual uma condenada, praticamente morava na faculdade, porque eu queria o quê? Ter essa experiência para depois eu ir para o concurso público, ser professora universitária de federal. Mas eu precisava dessa experiência que eu não tinha. E aí, o que que aconteceu? Quando eu me inscrevi no concurso público, que é super difícil para professor, a gente passa por 4 fases, você sabe como é. E aí, quando chegou, aí aquela era a oportunidade que eu vou dar o meu melhor. Vou fazer, e até então eu ainda era mestre. Eu tinha começado no Brasil meu doutorado ainda. Tinha começado. Então, eu estava numa fase super fazendo um monte de coisa. Eu digo, não, vou meter a cara, vou fazer o concurso público. E eu lembro que quando eu vi o meu concorrente, porque a gente só sabe depois que se inscreve, eu digo, nossa, o cara já é doutor, já é super competente. Aí eu digo, quer saber que a gente vai olhar o Lattes, né? Eu digo, quer saber? Vou dar o meu melhor. Dei o meu melhor, fiz a minha prova, pontuei legal. E olha que coisa legal. Porque eu pensava que ele ia me ganhar na prova de títulos. Porque, afinal de contas, eu ainda era estudante do doutorado, né, mestra, e ele já era doutor já há algum tempo. Só que na prova de títulos, o que valeu que eu não sabia? Todas aquelas horas trabalhadas, igual uma condenada, vale a equivalência igual que eu não sabia. Então, na prova de título, não ganhou, porque eu tinha muitas horas aulas, além de outras coisas também. E aí, fiquei feliz, comecei a trabalhar na Universidade Federal. Essa Universidade Federal da minha cidade também, ela tem um modelo muito similar à Universidade da Flórida, que foi onde eu vim a primeira vez para fazer o meu pós-doc. Então, é muito similar o modelo do doutorado, essa tríade da pós-graduação é muito similar. E aí, o que acontece? Justamente, aí eu comecei porque sempre na minha cabeça, o meu objetivo foi, eu vou subir esses degraus, porque o meu degrau aqui, o que eu queria, era ser uma profissional, uma professora internacional. Tá? Quem está assistindo, eu não sei qual é teu sonho. Cada um tem um sonho. Pode ser que o teu sonho seja ser o melhor clínico, o melhor patologista, o melhor parasitologista, o melhor... Enfim, é teu sonho. Mas o meu era ser uma professora internacional. Então, eu queria fazer palestras internacionais em inglês, queria botar meu inglês para jogo. E aí, foi quando eu vim a primeira vez para estudar o campo. Ou seja, eu vim primeiro conhecer. Porque como é que eu vou aventurar assim? Não. Então, eu vim primeiro conhecer. E uma coisa que eu já sabia. O americano ele tem uma postura diferente do brasileiro. Ele gosta o networking é uma coisa muito importante, que é a rede
é essa tua rede, né, de trabalho, né, que é networking. Então, essa rede de você conhecer, isso é muito importante para o americano. Não é só você dizer, eu quero fazer um estágio aí, quero não sei o quê. Eles gostam muito desse. Por isso que eu sempre falo, americano, quando te chama, por exemplo, você está se candidatando a uma vaga, vamos supor, de um doutorado, então, quer qualquer vaga que seja. Por que eles te chamam para almoçar? Isso não é date, não, tá? Não é encontro amoroso, é porque ele quer te observar, quer te conhecer, quer ver quem é você. Então, sempre que aparece até nos filmes, vamos marcar um almoço, um café, é isso. Quando a gente estuda... Engraçado você estar falando isso, Samia, porque quando a gente estuda educação financeira, a gente vê essa parte de sociologia financeira e, assim, os brasileiros, ele tem uma cultura de acumular dinheiro, né? A quantidade. E os americanos não. Eles trabalham a vida financeira deles para ganhar crédito. Que acaba sendo a mesma coisa. Tipo assim, não é importante que você tenha títulos, é importante que você tenha credibilidade. Exato. Então, que as pessoas lhe conheçam o seu trabalho e que admirem o seu trabalho. Exato. Isso é que vai valer. Aqui vale muito isso, vale muito isso. Perfeito. Então, tanto é que não adianta você querer se comparar. Você tem que ver aquela pessoa que está acima de você na tua cabeça, né? Que você às vezes fica se menosprezando. Porque eu conheço, eu tenho vários colegas que têm muito mais trabalho publicado que eu, que estão muito mais à frente. Mas só que esses colegas que estão aqui acima na minha cabeça, eles são o quê? Minha inspiração. Mas eu não tenho que me comparar para me menosprezar, ou então ficar parada ou procrastinar, não. Veja aquela pessoa como inspiração para você. E não se menospreze, cada um está num degrau, cada um está no degrau da sua escalada, da sua escada. Então, até porque o que cada um quer é diferente, né? É diferente. E outra, Ana, se eu não fosse aquela estagiária que tinha limpado o xixi do cachorro, as fezes de parvovirose, fedorenta, eu não estaria aqui. Perfeito. O que eu atingi agora foi aquela professora que estava cansada, trabalhando, mas dando o melhor dela em sala de aula, que trabalhou, que morava dentro da universidade. Então, isso são passos, são escaladas. Mas você tem que ter assim, o que eu quero? O que você quer para você? Então, já tinha muito claro. Então, o que eu vim? Vim para cá. Vim conhecer que seriam os meus orientadores. Vim conhecer a universidade, que eu disse, eu vou trabalhar aqui. Você foi visitar, Samia, ou você já foi para o pós-doc? Você já fez a... Não, a primeira vez, não. Tô falando da primeira vez, eu fui. Eu já tinha conversado por e-mail, já tinha entrado em contato com o grupo que eu queria entrar em contato, que era o que eu estava almejando. Marquei primeiro, vim numas férias, tá? Nas minhas férias, marquei. E aí conheci, e aí a gente continuou. E aí foi quando eu disse que aqui americano também admira muito a proatividade, tá? Eles conseguem se elogiar com muita facilidade, coisa que o brasileiro tem dificuldade, né? Então, já sabendo disso, eu cheguei com o meu orientador, falei, olha, eu vou fazer isso, vou te agregar isso, aquilo. Então, já fui falando o que eu ia fazer por ele. Eu já estudei tudo. Eu já olha, já tinha estudado tudo sobre a cultura, o que eu ia fazer. E aí foi quando eu comecei o meu pós-doc. E lógico que, gente, qualquer porta aqui, ela te abre muitas outras. Então, no próprio pós-doc já surgiu as oportunidades. Aliás, aí eu continuei meu doutorado, continuei meu doutorado aqui. Aí o pós-doc já foi logo na sequência e dentro da própria instituição já te abre várias portas. Você vê a quantidade de vagas que tem para professor. Por exemplo, tem professor visitante, que pode ser assistente, pode ser associado. Tem professor, cargos permanentes. Você pode ser assistente, você pode ser professor pesquisador ou professor ensino. Na instituição, no caso da Flórida, por exemplo, da Virgínia, é uma tríade também, é muito pesquisa e ensino, mas depende muito da vaga. Então, existe uma enormidade de possibilidades. Gama de opções, né? Uma gama de opções. Então, por exemplo, eu conversei, como eu fiz para escolher quem eu queria trabalhar? Perguntaram aqui. Como que você entrou em contato com o grupo que você queria? Pronto, era isso que eu ia falar agora. Como é que eu entrei em contato? Gente, não pode ser preguiçoso. Tá aí o Google.
Eu fui pesquisar, eu olhei, eu passava horas olhando perfil por perfil da universidade, porque tem todos, os professores estão lá, tem e-mail, tem muitos que não te respondem, tá? Por quê? Porque eles gostam desse contato pessoalmente. Então, pedi orientação também do meu orientador, do meu preceptor, porque eu já sabia era que eu queria reprodução. Então, Sim. se você já sabe o que quer, fica muito mais fácil. Sim, sim, Então, sim. aí então eu pedi a orientação do meu preceptor, do doutorado, perguntando quem eu queria, com quem ia, e fui lá pesquisar. Gente, eu gastava horas. Sâmia, Aí perguntaram aqui, porque eu acho que isso vem antes. Perguntaram aqui se você já falava inglês. Como foi a tua história com o inglês? Isso é muito importante, tá? Eu vou falar isso porque, gente, presta bem atenção aqui. Preste bem atenção aqui no que a professora Sâmia vai falar. Inglês é básico aqui, é essencial. Eu vou te falar as duas possibilidades, tá? Você vindo para cá com inglês e você não vindo. Eu vou falar as duas. Primeiro eu vou falar a minha experiência, tá? Que eu vim preparada. Olha só. Lembra daquela professora Sâmia que eu te falei? Que chegava cansada, trabalhava igual uma condenada? Por exemplo, no meu projeto de doutorado, saía de casa às 5 horas da manhã, voltava às 11 da noite. Essa mesma pessoa separava na agenda dela os horários para estudar inglês. Eu estudava todo dia. Por quê? Eu peguei uma cartolina, eu peguei duas cartolinas, até falei na live de ontem que eu fiz sobre isso. Peguei duas cartolinas e escrevi: eu sou uma veterinária de sucesso nos Estados Unidos. Eu sou uma professora médica veterinária universitária. Coloquei essas duas cartolinas no meu quarto, no Brasil ainda. Toda vez que eu chegava cansada, eu olhava aquelas cartolinas. E o que era isso? Era um estímulo para mim o quê? Estudar inglês. Todo dia, sem exceção, mesmo que seja 30 minutos. Tá, gente? Porque eu sabia que se eu não viesse com inglês, tudo ia ser mais difícil. A minha leitura já era muito boa, porque mestrado e doutorado a gente sabe que te puxa muito. 90% dos artigos bons que você vai pesquisar estão em inglês. Então, é impossível você, pelo menos, não ter uma boa leitura, a não ser que você não seja um aluno dedicado. Então, até para fazer a prova de seleção, você precisa ler. Precisa, prova de proficiência. O meu mestrado, prova de proficiência, doutorado, prova de proficiência. Também, então, você tem que ter uma boa leitura, uma boa interpretação. Só que aí é diferente da fala, é diferente do da escuta, né? É diferente. Então, o que eu fiz também, Ana? Além de eu ter sempre essa... Eu vou até fazer um vídeo falando de todas as minhas dicas, tá, gente? Fiquem ligados no meu Instagram, que eu já tá anotado um IGTV de todos os aplicativos. Hã? O seu é @VET no exterior? Não, é @Sâmia Rubielli, mas se você digitar uma VET pelo mundo, acha. Vou até colocar aqui. Sâmia Rubielli, ou então uma VET pelo mundo, acha, tá? Se digitar uma VET pelo mundo, porque eu sempre tive esse sonho, né, de viajar, enfim, que era o meu objetivo. Pronto, tá aí. É só, vou até marcar aqui. Pronto, você já marcou, né? Só digitar aí que vocês vão me achar. Então, eu vou dar dicas, tá, gente? Pode deixar, porque, enfim, eu quero falar outras informações aqui para vocês, mas eu vou falar de todos os aplicativos, tudo que eu usei que me ajudou. Por quê? Se você chega, mesmo com uma leitura muito boa, você não está bom ainda no inglês. Como é que eu vou dar aula se eu não sei falar a pronúncia correta? Eu sempre cito um exemplo, até nas aulas que eu estou dando gratuitas de inglês, né, no meu Instagram, agora nessa quarentena, eu até cito sempre um exemplo que é de corredor. A palavra corredor, em inglês, você escreve A-I-S-L-E. Em português é o quê? Ashley, né? A-I-S-L-E, Ashley. Mas a pronúncia, meus queridos, é aisle. Aisle. Como é que eu vou saber lendo? Só lendo, que a pronúncia é essa. Não tem como. E eu tô dando só um exemplo, fora muitas outras palavras, muitas outras frases e outras, os idioms, os phrasal verbs. Os idioms são as expressões populares. Gente, olha, eu escuto muito. E também depende muito do estado que você tá, mas eu escuto muito, que são os ditados populares, assim como a gente tem no Brasil. Água mole, pedra dura, tanto bate, até que fura. Cavalo, dado, no céu. Sim. Aqui tem muitos e não tem nada a ver com os brasileiros. Sâmia, aí
você consegue me dizer, porque eu vi que você tinha uma frequência de estudo do inglês, né? Mas Sim. você consegue dizer pra gente, assim, quanto tempo, porque o seu tempo era muito restrito, né? Quanto tempo Todo você dia, estava... todo dia, pelo menos 30 minutos. Esse estudo se intensificou no ano. Ai, gente, peraí, ano eu não vou lembrar, mas assim, esse estudo se intensificou quando eu disse que eu queria vir para cá. Ou seja, eu passei mais ou menos todo dia estudando pelo menos 30 minutos, um ano mais ou menos. Sim, sim. Mais ou... Que é uma coisa totalmente alcançável, né? Para qualquer Sim, determinado claro, que é questão de trabalhe, para qualquer preparo. estudante. Aí, olha só, o que que acontece, Ana? Quando eu cheguei, inclusive, lembra daquele encontro que eu te falei, que eu fui falar com o Sim, preceptor? Nossa, ele sim. elogiou muito meu inglês. Ele falou assim, nossa, você fala muito bem. Porque eu fiz uma apresentação também, né? Para ele enfim, do projeto que eu queria. Então, e quando eu fiz a apresentação para ele, ele elogiou, outras pessoas elogiaram, todo mundo estava me entendendo. Aí, outra coisa, que é um pulo do gato. Esse pulo do gato eu vou dar para vocês. Lembra quando eu fui de férias? Que eu disse que eu fui de férias para conhecer? Eu fui com visto de estudante ainda, né? Na época. Então, o que que acontece? Que é o de visto de estudante, não, desculpa, gente, visto de turista, perdão, visto de turista. Eu estava ainda com visto de turista. Aí, nessas férias que eu fui para os Estados Unidos, eu aproveitei, para os Estados Unidos não, vim para cá, eu aproveitei, e aí o que que eu fiz? A grande maioria dos brasileiros não sabem que existem escolas do governo, que elas são super baratas. O período que é de, por exemplo, 5 meses de estudo, um período só, né? Porque aí você avança, é igual uma escola de inglês normal. Você avança os períodos de acordo com o teu nível. Todo período é $100, $50, $30. Muito super barato. Que é o programa que se chama ISOL, que é justamente para estrangeiros, é específico. Todo estado tem esse programa. E a grande maioria não sabe. A grande maioria vai o quê? Para as escolas super caras de intercâmbio. E aí, eu já sabendo disso, já sabendo dessas escolas, que foi o americano que me repassou sobre essas escolas, eu digo, eu vou fazer essa aí. Aí, quando eu fiz o teste de nivelamento, porque para você entrar, você faz o teste de nivelamento. Eu já cheguei na turma avançada. E nisso que eu fui para a turma avançada, nossa, foi maravilhoso, porque aí que eu pratiquei mesmo a minha conversação. Aí, olha que bacana. Como era muito estrangeiro, eu tive contato com asiáticos, com haitianos, com latinos de maneira geral, diferentes sotaques indianos. Então, para mim foi maravilhoso. Por quê? Porque eu escutava essas pessoas falando inglês. Então, por exemplo, eu consigo já identificar sotaques. Se você falar inglês comigo, brasileiro eu consigo identificar. Se um indiano conversa comigo, eu já consigo identificar. Por quê? Porque tem algumas palavras, alguns sotaques que a gente pega. E tá tudo bem, galera. Sotaque tá tudo bem. Existem vários professores visitantes. O pessoal fica muito se cobrando da questão de sotaque. Existem vários professores visitantes nas universidades aqui. Indiano, chinês, japonês, europeu. Tem vários. Então, é com E, tá? E-sol, com E, não é I-sol com I não, tá? É porque a pronúncia do E é I, tá? É com E. Ô, Sâmia, então hoje eu vou escrever você aqui. É professora dessas categorias que você falou. Fala qual é a tua categoria, tá? E me fala, porque você me disse que não... que tem a questão do diploma, né? Como é que a gente faz para trabalhar Deixa eu falar sobre isso, senão... Deixa eu falar sobre isso, senão eu fico falando só sobre mim, né? Então, só para finalizar essa ideia. Mas é a sua história mesmo que a gente quer saber, tá? Que é para se inspirar. Então, tá ajudando todo mundo aqui. Então, pronto. Deixa eu só finalizar agora essa questão do inglês, antes de eu falar sobre isso. Sim. Tá, então, ou seja, eu já cheguei preparada e já me preparei, inclusive, nessas escolas, né? Essa escola do governo que me ajudou, a conversação é excelente. E aí, o que acontece, gente? O que acontece a pessoa que não vem com inglês bom, que vem para estudar aqui? Aí, chega numa opção que eu vou falar para vocês já. A pessoa que vem para estudar inglês aqui, o que acontece? Ela não vai estar competitiva, não é verdade? Porque ela não tem o inglês bom. Então, ela vai precisar estudar. Então, o caminho vai ser mais difícil. Não é impossível, tá, gente? Só que ele é mais difícil. Por quê? Porque além de você lidar... independente se você vem para um mestrado, para um doutorado, para um internato, para uma residência, você vai lidar
com muito assunto, com muito conteúdo em inglês. E termos técnicos em inglês. Não dá para perder tempo querendo entender, Ou né? seja, além de você ter que absorver um monte de conteúdo, você ainda está aprendendo inglês, gente, o caminho é mais difícil. É mais difícil. Então, o que acontece? Que é algo que eu achei sensacional aqui nos Estados Unidos. No início de 2016, foi início de 2016, tem um tipo especial de visto. É um tipo especial de visto que é EB2. O que é esse tipo especial de visto? Porque até então, o que a gente tinha de visto antes? Era o visto de estudante, de turista, de trabalho, só que o de trabalho dependia de uma empresa contratar você, e aí para ser o teu sponsor, e aí porque ele ia se responsabilizar por você se tinha um americano ali qualificado. Então ficava muito mais difícil. E até o visto do sorteio também, né, que a gente chama da loteria. Só que aí, depois de 2016, que muita gente não sabe disso, que eu vou repassar para vocês essa informação muito importante. Depois de 2016, teve um pleito para profissionais qualificados, que é esse visto EB2. Então, até eu falo para vocês entrarem em contato. Já eu passo o contato da pessoa, que eu até conversei por causa da live. Conversei com o escritório de imigração para ajudar com essas informações. Por quê? Para justamente atender essas pessoas que estão inseguras no inglês. Vocês já vão entender por quê. Esse pleito, o que ele pede? Que a pessoa tenha a graduação, que tenha mínimo de 5 anos de formado, tá? E no mínimo 5 anos de experiência já ter trabalhado. Isso daí consegue comprovar, pode ser documento mesmo do Brasil, brasileiro. Depois tudo isso se traduz, o escritório ele dá toda assistência quanto a isso, tá? Só que aí o que muita gente não sabe? Para esse visto, a fluência do inglês ela não é requerida. Inclusive na entrevista, não é requerida. Você pode solicitar até um tradutor. E aí o que acontece? Também não é obrigado você trabalhar na sua área. Então, o que acontece? Porque não tem uma fiscalização. Aí, qual a vantagem desse visto? Porque você aplica, serve para você e tua família. Você recebe, ao ser... É lógico que eles vão analisar teu currículo e tudo mais, esse escritório. E aí, normalmente, é elegível essas pessoas... e aí, você recebe o green card para você e sua família, já aplica. Né? Tem um processo que demora mais ou menos 1 ano, pode ser até um pouco antes. Então, esse tipo de visto, ele atende justamente as pessoas que têm esse problema. Marília, muito obrigada. Já ia pedir para chamar a Letícia. A Letícia Exalente, que ela tem todas essas informações. Inclusive, eu vou passar já o e-mail dela. Se você tiver aí, Marília, pode colocar aí para a galera. E aí, o que acontece com esse visto? Então, atende aquelas pessoas que estão inseguras no inglês. Por quê? Já que você não precisa imediatamente estar trabalhando na tua área, você pode se preparar, você pode estudar o inglês, se preparar e preparar para o que você quer. E, ao mesmo tempo, você já está com o quê? Com visto garantido. Então, eu chamo isso de investimento. Perfeito. Ah, é caro? Depende do teu bolso. Se é um sonho para você, guarda dinheiro. Tudo meta, é projeção, é um investimento. É um investimento. Porque imagina, tem várias pessoas que ficam dependentes do visto de trabalho da empresa. A empresa, você fica preso naquela empresa, a empresa pode te mandar embora e você ter que voltar para o Brasil. E não é o caso desse tipo de visto. Então aproveitem, galera. Quem tem esse sonho, aproveitem, tá? Eu vou passar já para vocês o e-mail da Letícia, tá? Pois bem. Então, com relação a isso... Você foi com esse visto, Sâmia, para ir, então? Não. É porque o que acontece? O meu marido é americano. Então, eu já mudei o meu status. Por isso que eu peguei informação com a Letícia, porque muita gente não sabe dessa informação, fica com medo porque acha que... Porque, olha só, antes de 2016, também era algo que muita gente ficava apreensiva. Por quê? Como é que eu vou, já que não sei tão bem o inglês, como é que eu vou fazer um internato, uma residência, um mestrado, seja lá o que for, como é que eu vou trabalhar
Sim. sendo que eu não tenho inglês bom e as pessoas ficavam com medo. E aí, como já aconteceu, tá? Eu conheço pessoas que vieram para cá, tiveram que ir embora por causa do inglês. Vieram, inclusive, fazer estágio, deu errado, não conseguiu fazer internato, não passou na prova, ou então fez e depois não conseguiu validar, teve que voltar. Então, E tem até muitas deixar uma histórias coisa bem assim. clara, assim, porque uma vez, do jeito que eu aprendi isso com o Jerônimo, eu não esqueço. Do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Deu Uhum. para perceber que desde o começo da história da Sam, ela é muito dedicada, ela é muito proativa, né? Ela tem essa facilidade. Tá tudo bem se você não for assim, porém procure o que você precisa para conseguir o que você quer. Porque assim, eu tenho até uma colega que ela é coach, que ajuda pessoas que não conseguem aprender o inglês. Ela foi Uhum. professora de inglês, Samia, por 22 anos. E tem pessoas que não conseguem aprender. Tem aquele pessoal que eu já fiz curso de inglês e não consigo falar. Né? Ela trabalha com isso, para você ter a fluência, para você conseguir ter o inglês. Maravilhoso. Se você tem esse tipo de problema, tem esse tipo de dificuldade, já estudou um tempo, ou se você quer acelerar o seu processo, professora, eu não quero 2 anos, eu quero 1 ano. Vai, 1 ano. Aproveita Exato. agora que Eu a gente acho está com tempo, né? isso que você falou. É, Isso que você falou, tô aproveitando, tô procurando aqui, vou colocar aqui o e-mail da Letícia. Isso que você falou, tá, Ana, é algo que eu sempre acreditei. Eu acho assim, você tem um sonho, vou falar já, tá? A diferença de internato e residência, cada um desses. Você tem um sonho, olha, presta bem atenção aqui, gente. Você tem um sonho, o sonho é teu. Eu não sei qual é teu sonho. De repente, quem está aqui na live é um radiologista que tem sonho de vir para cá, é um clínico que está meio assim triste na carreira e quer vir para cá porque se desmotivou por causa do inglês. De repente, quem está me ouvindo é um professor que quer vir fazer seu doutorado, seu mestrado aqui, ou Às alguém vezes que é quer só um trabalhar com a estudante que pesquisa. quer Pode conhecer ser um o mundo, né? estudante, pode Que ser um quer ficar com estudante mochila da nas costas. graduação. Então, gente, independente de quem seja que esteja aqui assistindo a live, o sonho é teu. O sonho é Sim. teu. Então, veja, primeiro, a coisa mais importante, o que você precisa fazer hoje para alcançar o teu sonho amanhã. O sonho, ele não pode estar aqui no mundo só da imaginação, Sim, não. sim. Ele tem que ir para a E são realidade. passos Tem que pequenos, tá, transformar em gente? metas. Não é Então, amanhã eu vou passar 24 horas por dia estudando inglês. Não. Amanhã eu vou pegar o meu celular e vou colocar ele em inglês. Vou começar a mexer só em inglês. isso foi uma das primeiras coisas que eu fiz, viu, Pronto. Ana? Quando eu estava Depois de estudando, amanhã, eu vou configurei, seguir eu pessoas. configurei meu celular. Eu vou seguir pessoas como a Sâmia, que dá dicas de inglês. Depois eu vou. Então, todo dia, se você der um passinho, você coloca o inglês na sua vida. Se isso fizer parte do teu caminho. Gente, é muito difícil o inglês não fazer parte de uma carreira de medicina veterinária. Não interessa se você quer ir para os Estados Unidos ou não. Agora, se você sabe o inglês bem, ir para os Estados Unidos, que vira uma possibilidade enorme a mais. Imagine o quanto isso abre a sua cabeça, sabe? Nossa, A tua vida para o mundo. Porque, assim, a gente está falando dos Estados Unidos, que é onde a claro. Sâmia trabalha, professora. Você pode ir para a Europa sabendo inglês, você pode ir para qualquer lugar sabendo Qualquer lugar, inglês, língua né? universal. Exatamente. Não existe. É língua universal. Até na Europa eu converso inglês. Apesar de eu saber francês, até estava vendo a live mais cedo. Apesar de eu falar francês, mas eu falo. E na Europa é inglês. Acabei de colocar, viu, gente, o e-mail da Letícia. Quem se identificou com esse caso, que está com dificuldade do inglês, que tá assim, que estava preocupado com isso, de não conseguir trabalhar, tá bom? Então, eu recomendo vocês a darem uma olhada, pensarem nisso. Entre em contato com esse e-mail que eu acabei de passar da Letícia. Pode falar que veio por mim, que a Letícia vai dar maior atenção, vai dar até desconto. Então, fale lá com ela, tá? Que ela vai dar essa atenção. Sâmia, Bem, vamos lá. Tem 3 perguntas aqui, tá? Se é Pois possível não. fazer o estágio final da graduação, né? O estágio supervisionado aí nos Estados Unidos, Sim. como estudante. Sim. Se todas as federais são aceitas nos convênios para trabalhar ou se especializar aí. Tem uma pergunta aqui que já fizeram há um tempo. Se tiver convênio, sim.
como você se tornou professora nos Estados Unidos, que é uma coisa que eu quero que você comente, e a diferença entre internato e residência. Fala primeiro, Samia, um pouquinho da tua história com a docência nos Estados Unidos, por favor. Até porque pode parecer mentira, gente, mas a gente só tem mais 15 minutos. Meu Deus, gente! E olha, tinha tanta coisa para falar para vocês. Tinha tanta coisa para falar para vocês, ainda nem falei da gente marca outra, Sâmia, porque eu não vou parar essas lives, tá? Elas vão continuar diariamente, porque o meu livro ele só sai na segunda quinzena de junho. Então, vamos fazer medicina veterinária nos Estados Unidos, parte 2, tá? Eu queria... Aí eu vou marcar com você direitinho outra hora, tá? Então, vamos marcar, sabe por quê, Ana? Porque eu preparei aqui o material, até coloquei um resumo para não esquecer, porque olha só, existem várias oportunidades aqui nos Estados Unidos que as pessoas não sabem. Tem o internato, tem a residência, tem aquele tipo também, por exemplo, tem mestrado, tem doutorado, ainda tem um detalhe. Se você não quer trabalhar, você não é professor, você não quer ser professor, mas você quer fazer o seu mestrado e o doutorado, tem aqueles programas que são combinados, mas aí ele não é, mas tem que deixar bem claro que ele não é voltado para o ensino, tá? Então, isso daí vai do que a pessoa quer para ela também, tá? Porque tem aquelas pessoas que não querem ensino. E além disso, tem as opções para estudante, tá? E tem mais uma opção que é a questão do médico veterinário ser técnico aqui, que eu ainda não falei, que você já consegue trabalho, tá? Então tem muitas opções. A gente pode já marcar, quando desligar aqui a live, eu vou marcar com a Sâmia, ver se a gente já consegue um horáriozinho para a semana que vem. Pode ser, Sâmia, segunda? Pode. E outra coisa, tá, gente? Muita gente pensa que é necessário validar o diploma para internato e residência antes de começar. E não, tá? Tudo depende do programa. Tem programas que ainda não pedem, que você pode sim aplicar para aquele programa, se candidatar, mesmo ainda não tendo validado. Então, tudo isso eu quero falar para vocês. Tudo está no programa, porque os programas são diferentes, tá? Então, isso é importante, que muita gente não sabe dessas informações. Eu vou fazer melhor. Eu vou combinar com a Sâmia, né? Se ela topar, de eu gravar uma entrevista com ela e botar como bônus lá no meu curso, para na hora que você quiser, você ir lá e assistir. Aí Sâmia, monta um roteiro e explica tudo para vocês, tá? Mas vamos fazer a live. Como são muitas opções, eu até faço consultoria. Por exemplo, eu tenho 2 mentorados, consultoria e mentoria, né? Eu tenho 2 mentorados, um é de São Paulo, outro é do Rio Grande do Norte, que eu estou justamente orientando eles nesse processo. Porque como tem muitos detalhes, então eu sei que numa live não dá para falar tudo quanto é informação, porque são muitas dúvidas. Então, lá no teu Instagram tem mais informação sobre isso? Lá no Instagram é porque o que aconteceu? Meu Instagram sempre foi só para hobby. Só para colocar minhas dicas de viagem e tudo mais. Sim. Nessa quarentena que eu passei a colocar mais informações da área de veterinária. Então, eu fiz um videozinho lá, tô até com roupa do hospital, fiz um videozinho lá falando como é o passo a passo dos processos de validação de diploma, como é que você consulta se a sua universidade é cadastrada ou não. Falei do processo de validação, tem um vídeo lá no IGTV, falei do internato da residência, comecei a colocar algumas informações, inclusive no meu link tem uma opção lá de agendar também consultoria, caso alguém realmente tenha interesse, tá? Pronto. Mas vai ter a nossa parte 2, né, Sandra? Vai, é importante, porque é muita informação, tem muita informação. Então, vamos fazer o seguinte, a gente tem 10 minutinhos. Aí eu vou querer que você, então, fale como você se tornou professora aí, tá? E todas essas outras perguntas, gente, manda inbox, tá? Manda ou pro meu Instagram ou pro Instagram da Sâmia, porque a gente anota e aí a gente faz uma próxima só de perguntas e respostas. Porque agora a gente já conhece a Sâmia, já sabe a história dela, e aí a gente faz um perguntas e respostas lá. Quem precisar de alguma coisa mais aprofundada, procura a Sâmia aí para consultoria. Fala de como você se tornou professora aí nos Estados Unidos, Sâmia. Então, eu já tinha esse objetivo, né? Então, eu sabia que eu tinha que vir preparada. Por isso que eu me preparei. Então, por isso que eu entrei em contato com o meu preceptor, o orientador, né? O tutor. Então, esse meu preceptor, que aí eu continuei os meus estudos, inclusive o pós-doc, durante o pós-doc, o que acontece? Quando a gente está aqui, gente, é diferente. A gente tem acesso a muitas informações. Então, por exemplo,
eu ficava sempre de olho nos sites, que tem sites próprio para professor, para vaga de emprego para professor. Então, é como eu falei, tem vários tipos. Por exemplo, você pode ser um professor na Federal, daí do Brasil, que queira ser professor visitante aqui. Então, tem que procurar a vaga. Então, e é tem várias. Né, Sâmia? Hã? Seria temporário, um contrato temporário. Depende, tá? Depende muito. Por quê? O que acontece? Esse pode ser como no Brasil, que é temporário, mas aí isso tudo vai depender do teu acordo com a universidade também, porque existem algumas regulamentações para o servidor federal. Se você vai com afastamento, então é isso que eu, por exemplo, eu evitei, eu não fiz isso. Porque quando você vai com afastamento, com vencimento, por exemplo, o que acontece? Você é obrigado a voltar para o país, para o Brasil. E aí, no caso, o mesmo tempo que você ficou fora. Então, tudo isso, gente, vocês têm que pesar bem. Ou se você vai pedir o afastamento, que é por direito, pode ser também o não remunerado. Enfim, tem várias coisas que não dá para falar agora, né? Porque já vai acabar. Mas tem muitos detalhes. Então, tudo vai depender do que você quer. Porque o que acontece? Quando você vai procurar uma vaga de professor, mesmo que seja para visitante, ela vem detalhada dizendo como vai ser o teu trajeto, tá? Nesse teu trajeto, Ana, ele vem lá tem uma parte que é como se fosse o teu caminho que você vai percorrer. Nesse caminho, na própria vaga, na hora que você vai concorrer à vaga, vem dizendo que é o tenure track. Nisso ele vem dizendo se você vai trabalhar com o quê? Ensino? Pesquisa? Vai ser mais pesquisa? Se você vai conseguir ficar na universidade, porque o que acontece? Como aqui não tem concurso público, tanto é que o Brasil, você pode ter convênios, mas não tem, uma jurisdição não atua na outra, tá? Entendi. A jurisdição, inclusive eu conversei com o juiz federal, tudo para pegar essas informações, né? Sim. Que é quem rege o servidor público. Então, uma jurisdição não tem a ver com a outra. Então, como aqui não tem concurso público, o que acontece? Existem algumas vagas que já tem isso, que é justamente uma condicional, é uma garantia que você não vai ser demitido sem justa causa, que é isso que eu também procurava, que é esse tenure track. Então, aí, isso é algo que você tem que saber e pesquisar também. Então, eu já tinha pesquisado sobre isso. E aí, como eu te falei, existem vagas para pesquisador, somente pesquisador. E aí isso inclui desde assistente, associado ao sênior, que é aquela pessoa que tem muitos anos de experiência. Sim. Tem a vaga para professor apenas de ensino. Tem vagas com essa que eu estou te falando, com essa garantia também. Sim. E tem vagas de professor visitante temporários. Então, o que eu fiz? Eu pesquisei também. Da mesma maneira que eu fui pesquisar com quem era que eu queria fazer meu pós-doc, eu também fiz a mesma coisa com relação às vagas. Eu procurei minuciosamente. Não vai ser numa tarde, gente, que você vai procurar. A não ser que você queira qualquer vaga, para você tá bom, mas para mim não. Qualquer vaga não estava boa. Então, aí, eu procurei. O que eu queria? Uma vaga de professora com essa tríade, pesquisador e ensino, e extensão, no caso, e que eu tivesse essa garantia, que é o que eu falei para vocês, né? Se escreve só para quem não entende do inglês, só para ficar melhor, se escreve ternure. É como se fosse ternure track, enfim. Se eu for portuguesar, né? Que é tenure track. Então, essa que é a garantia. Então, eu queria nessas condições. Então, como se fosse você ser funcionária pública. Ele garante uma, entre aspas, estabilidade. Não se for comparar com o Brasil, é mais ou menos, porque aqui não tem isso, né? Certo. Você tem os trabalhos do governo, mas não é funcionalismo público. Aqui não tem o serviço público, né? Como acontece no Brasil. Então, por mais que seja uma universidade federal, por mais que seja, mas eu não sou servidora pública, entendeu? É diferente aqui. É diferente. Então, é por isso que você tem que se atentar muito bem à vaga que você está querendo, almejando. Pleiteando. É por área? É por disciplina? Por área. É uma cadeira. A minha é de reprodução animal.
Então, Aí é do mesmo jeito que aqui, Sâmia? muito parecido. Patologia da reprodução. Não necessariamente. Normalmente, as cadeiras elas são voltadas para algumas áreas específicas. Por exemplo, tem sim parasitologia, tem da reprodução animal, tem cardiologia, oftalmo, dermato. Tem até uma vaga que eu vi que abriu ontem para oncologia, para pesquisador em oncologia. Não é para ensino, é só oncologia, que é um departamento da universidade que trabalha só com pesquisa. E pesquisa, assim como, né? eu até coloquei nos meus stories algumas vagas, viu? Tem algumas vagas que eu coloquei, até como eu não consigo colocar o link arrasta para cima, eu pedi para quem tivesse interessado em me mandar um direct que eu mando o link daqui. Porque eu sei, gente, que é difícil no Brasil ver isso, porque você não sabe quais os sites procurar. Você não sabe o que procurar. São muitas informações. Eu sei disso. Tem um aluno meu, um ex-aluno meu do mestrado, o Hugo, que hoje está fazendo residência, que ele está com esse projeto, né? VET no exterior. Então, ele está procurando esses profissionais para ver as possibilidades. Esse ano mesmo ele esteve nos Estados Unidos, da veterinária no exterior. E eu acho muito interessante porque a gente fica muito fechado. Para mim, viajar, assim como meditar, assim como terapia, é uma forma de expansão de consciência. E quando você consegue fazer essa expansão na sua vida profissional, tudo muda para você. É muito importante que você saiba que o mundo é muito grande. É tanto que eu tenho um filho de 5 anos e ele faz assim: mamãe, quando eu crescer, eu vou poder morar onde eu quiser. Eu disse: você vai, porque o pai dele mora em outra cidade, né? Você vai poder morar em qualquer lugar do mundo que você quiser. É muito importante que tenha uma pessoa aí, Sâmia, como você, para orientar a gente, para a gente saber que existe essa possibilidade. E eu quero ainda falar mais, tá? Eu quero ainda falar mais uma coisa super importante. Quando eu procurei informações de como validar diploma, essas informações da minha área, não achei. E eu sou uma pessoa que eu não tenho preguiça para procurar. Eu procuro bastante. O máximo que eu achei foi um vídeo falando muito superficialmente sobre a veterinária aqui, ou um outro site que falava das etapas muito superficialmente. Então, eu não achei ninguém passando informações assim concretas. Por isso que eu comecei, como eu vi a necessidade das pessoas em querer saber mais, vários brasileiros querendo saber mais, foi por isso que no meu Instagram eu comecei a colocar mais informações a respeito e a começar a orientar mais pessoas. Porque eu vi a necessidade. Assim como eu não achei essas informações, as pessoas não acham. Porque, infelizmente, Ana, muitas pessoas têm esse egoísmo na informação. Eu não tenho. Eu acho importante, eu sempre falo, é a frase da professora Sâmia: conhecimento deve ser compartilhado. You have to share your knowledge. Eu falo sempre, você deve dividir, você deve compartilhar o teu conhecimento. É o que eu sempre falo. Se você aprendeu alguma coisa e não fez nada com isso... Então, por exemplo, para vocês que estavam para baixo, que estavam achando que inglês era algo limitante, olha as informações que eu já passei para vocês aqui. Ainda tem muito mais informações e muito mais opções, tá? Inclusive com relação às possibilidades de trabalho aqui. Então, infelizmente, você pode sim se deparar com alguém: mas é muito difícil, é impossível, não, você não vai conseguir, não, você não tem. Gente, parem com isso. Tá aí o exemplo de mais cedo da menina que você entrevistou, da Luísa. Tá aí o meu exemplo. Quantas pessoas disseram: é impossível. Não coloquem, não falem isso para vocês mesmos. Façam que nem eu, que coloquei os cartazes no quarto. Você pode sim. Vai ser difícil? Vai. Não é um mar de rosas, não. Ainda mais se você tiver a limitação da língua. Vai ser difícil, mas você vai conseguir. Se fosse fácil, todo mundo faria, né, Sâmia? Se fosse fácil. A gente vai fazer a segunda parte, sim, tá, gente? A Sâmia já se disponibilizou. Vamos fazer. A gente pode fazer na próxima semana, se você topar. Pronto, tô com certeza. No mesmo Desligando aqui. No mesmo Insta local, Insta horário. Exatamente. Para mim, perfeito. E aí eu quero que a Sâmia comente também como é essa questão das habilidades pessoais que você precisa ter, né? Porque eu tô vendo que tem muita gente... Opa, desculpa. Porque eu tô vendo que tem muita gente, tá? Perguntando as mesmas coisas que a gente ainda vai falar. Então, gente, essas informações
Como eu sei que são muitas informações para passar, inclusive as opções de trabalho, que muita gente não sabe, inclusive a opção do technician, de internato, residência, enfim, de todos esses detalhes, a gente pode marcar, se for possível, Ana, para no mesmo horário, na semana que vem, a gente continua, faz a parte 2. Já coloco hoje no meu Instagram qual vai ser a próxima data. A gente tem 30 segundos, Sammy, aqui para agradecer imensamente. Meu Deus! Imensamente. Meu Deus! Deus lhe abençoe grandemente, você está ajudando muito a gente. E que vai ter a parte 2. Queria que você se despedisse do pessoal, deixasse uma mensagem para quem pensa em seguir o teu caminho. Gente, como eu falei, conhecimento deve ser compartilhado, então que o meu conhecimento tenha chegado até você e feito o teu sonho reviver. Se você tem um sonho, tem essa vontade de vir para cá, venha. Existem possibilidades, não venha de qualquer